aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala de atrito com o ar. A questão diz o seguinte, ó: o skydiving ou mergulho aéreo é um esporte derivado do paraquedismo e atualmente muito praticado pelos chamados desportistas radicais. Ele consiste em saltar de um avião a grande altitude e efetuar manobras individuais ou coletivas antes da abertura do paraquedas. Aí vem a pergunta: após a abertura do paraquedas, a aceleração do paraquedista tende a... Aí a gente tem que verificar, né, o que vai acontecer, se ela diminui, se ela aumenta e qual o motivo. Bom, para a gente entender a resposta dessa questão, a gente tem que entender a situação. Então a gente vai dividir isso aí em três casos, né, esse momento aqui em três situações. Primeiro, a situação do salto e a queda, né, ele salta e começa a cair. Eu não vou desenhar dimensões aqui, somente um pontinho, esse é o nosso paraquedista, porque a gente quer simplesmente analisar as forças, tá? Bom, logo que ele pula, o que vai acontecer? Tu tem uma força-peso sobre ele, que vai puxar ele para baixo. E aí ele vai começar a cair, né? Como a gente sabe. Essa força-peso, ela vai aumentando a velocidade desse corpo, ela vai acelerando ele para baixo, então ele vai adquirindo uma aceleração para baixo, porque ela vai ser a principal força logo no início. Mas tu também tem que entender que existe uma certa força de atrito com o ar, tá? Essa força de atrito ela vai fazer com que o peso não seja o resultante. Tem uma situação onde essa força de atrito fica igual ao peso, mas para essa questão não vem ao caso. Bom, daí nós temos então a segunda situação que é mais importante para a gente, que é a situação então em que ele abre o paraquedas. O que vai acontecer nessa situação em que ele abre o paraquedas? Vamos desenhar aqui o nosso pontinho, que é o nosso paraquedista caindo. O peso desse cara não vai mudar, ele continua com o mesmo peso, porque ele é a mesma pessoa, mas daí ocorre uma mudança na força de atrito. Quando tu abre o paraquedas, a força de atrito ela aumenta muito devido à área do paraquedas, e isso vai acabar gerando uma força resultante para cima, né? Uma aceleração para cima. Essa aceleração, na verdade, ela vai servir para desacelerar o corpo. Ele está caindo muito rápido, né? A gente sabe que o movimento dele é para baixo. Ele está caindo muito rápido, então ele precisa sofrer uma força resultante para cima para diminuir essa velocidade, porque senão ele vai cair muito rápido no chão e vai acabar se machucando. Só que à medida que esse corpo cai, a velocidade dele vai diminuindo, a força de atrito com o ar também vai diminuindo, porque ela depende muito da rapidez. Então, à medida que diminui a rapidez, diminui a força de atrito, tá? Como a questão pergunta sobre a situação após a abertura do paraquedas, então a gente tem que verificar o seguinte: após a abertura do paraquedas, passando algum tempo, então nós vamos para o terceiro caso, que é o que a pergunta da questão se refere, né? Após a abertura. Então, após a abertura, o paraquedas já está aberto há algum tempo, o cara já desacelerou bastante. Após esse tempo, a força de atrito ela vai diminuir. Vamos desenhar aqui primeiro o peso, né? O peso dele a gente sabe que não muda, é o mesmo, mas a força de atrito ela vai diminuindo, diminuindo até que ela fica exatamente igual ao peso. Nesse caso, quando a força de atrito se iguala à força-peso, né? A gente vai ter a seguinte relação, que a força resultante vai ser zero, a aceleração vai ser zero, e o movimento para baixo ele vai existir, só que ele vai ser bem pequeno. Como assim? É um movimento bem mais lento do que ele estava antes de abrir o paraquedas, porque ele sofreu essa desaceleração durante essa situação em que o paraquedas foi aberto e a força de atrito começou a diminuir. Bom, indo para as alternativas, então a gente tem que procurar o que fala isso, né? Que a força de atrito ou a aceleração, elas vão começar bem grande durante a abertura e após a abertura elas vão diminuindo até chegar na situação final, que é essa aqui que eu expliquei para vocês, beleza? Olhando as alternativas, o que nós podemos então marcar? Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. A gente pode marcar o seguinte: alternativa A. Após a abertura do paraquedas, a aceleração do paraquedista tende a diminuir, porque a força resultante sobre o paraquedista diminui com o tempo. Perfeito, essa é a explicação que eu acabei de dar para vocês.
Então, resposta certa, alternativa A. Vamos ver as outras só para confirmar. B. Aumenta porque a força resultante do paraquedista aumenta. Não, falso. Não aumenta. Permanece constante, não permanece, ela diminui, né, como eu mostrei. D. Anular-se porque o peso do paraquedista se equilibra com a força da gravidade. Na verdade, né, o peso e a força da gravidade são a mesma coisa. São a mesma força, não é que elas são iguais, é a mesma força, são nomes diferentes. Então tá errada essa afirmação. E a E diz que não é nenhuma das anteriores. Tá falso também, porque é a alternativa A, conforme a gente concluiu aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.